Além dos vídeos, eu escrevo livros de estudo bíblico para quem busca aprofundamento. Os links estão na descrição e no primeiro comentário fixado. As duas testemunhas à luz da Bíblia. Ao observar atentamente a sequência dos textos proféticos, percebe-se que a Bíblia não apresenta as duas testemunhas de forma isolada, mas as insere dentro de um período específico de intensa oposição espiritual. A Escritura conecta o surgimento e a atuação delas a um tempo determinado, marcado por juízo, profanação e confronto direto com a verdade. Por isso, para compreender quando as duas testemunhas surgem, é necessário permitir que a própria Bíblia interprete a si mesma, respeitando seus limites e sua ordem revelada. A Bíblia fala diretamente sobre as duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11, versículos 3 a 12. É aqui que começa tudo o que sabemos com certeza, sem especulações. Apocalipse 11:3 diz: "E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco." Este texto estabelece a origem, a autoridade e a missão das duas testemunhas. Elas são chamadas de minhas duas testemunhas, o que indica que pertencem a Deus, são enviadas por Ele e falam em seu nome, não em nome próprio. Biblicamente, testemunha é aquele que testifica da verdade de Deus, mesmo sob oposição e perseguição. O mesmo versículo afirma que elas profetizarão por 1260 dias. Trata-se de um período literal, equivalente a 42 meses, ou 3 anos e meio. Esse tempo aparece nas Escrituras como um período de juízo, confronto espiritual e intensa oposição à verdade. A missão das duas testemunhas não é simbólica. Elas falam, confrontam e anunciam a palavra de Deus em um cenário real de conflito. Ainda em Apocalipse 11:3, a Bíblia declara que elas estarão vestidas de pano de saco. O pano de saco, nas Escrituras, é símbolo de lamento, arrependimento, juízo e clamor ao povo. Joel 1:13 diz: "Cingi-vos de panos de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, e passai a noite vestidos de panos de saco, porque a oferta de manjares e a libação foram retiradas da casa de vosso Deus." Jonas 3:6 afirma: "Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza." A mensagem das duas testemunhas não é de entretenimento, mas de chamado urgente ao arrependimento. Apocalipse 11:4 declara: "Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Deus da terra." Essa linguagem remete diretamente a Zacarias capítulo 4. Zacarias 4:2-14 descreve o candelabro de ouro e as duas oliveiras que estão junto a ele. Zacarias 4:6 afirma: "Então respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos." O candeeiro representa aquele que porta a luz, e a oliveira representa a fonte do azeite, símbolo do Espírito. As duas testemunhas estão diante de Deus, recebem unção direta e não dependem de sistemas humanos para exercer sua missão. Apocalipse 11:5 e 6 revela a autoridade espiritual sobrenatural concedida a elas. "E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem." Esses sinais já aparecem nas Escrituras associados a dois profetas específicos. Elias fechou o céu, conforme 1 Reis 17:1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: "Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra." Tiago 5:17 confirma: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós,
e orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. Elias também fez descer fogo contra seus inimigos, como em 2 Reis 1:10. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. Então desceu fogo do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Moisés transformou águas em sangue, conforme Êxodo 7:20. E Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e à vista de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. As pragas sobre a terra estão descritas em Êxodo capítulo 7-12. A Bíblia, porém, não afirma que as 2 testemunhas são Moisés e Elias, apenas descreve obras semelhantes. Apocalipse 11:7 declara: E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Somente depois de cumprirem totalmente sua missão é que a besta tem permissão para matá-las. Isso revela a autoridade divina e um tempo determinado por Deus. Nenhum poder humano pode interromper a missão antes do tempo estabelecido. Apocalipse 11:8-10 diz: E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se alegrarão sobre eles, e folgarão, e mandarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. O ódio à verdade é explícito, e o mundo se alegra com a morte das testemunhas. Apocalipse 11:11 e 12 declara: E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Há ressurreição visível, ascensão pública e temor generalizado. Deus valida publicamente suas testemunhas. Sobre a possibilidade de Elias e Enoque, a abordagem deve ser feita com cuidado bíblico. Gênesis 5:24 diz: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. 2 Reis 2:11 afirma: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ambos não experimentaram a morte. Hebreus 9:27 declara: E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia não afirma que as 2 testemunhas precisam ser Enoque e Elias, mas é coerente biblicamente considerar essa possibilidade, pois ambos foram profetas, não morreram, confrontaram sistemas corruptos e apontaram diretamente para Deus. A Escritura não declara os nomes, e qualquer afirmação além disso deixa de ser bíblica. Moisés, por sua vez, experimentou a morte. Deuteronômio 34:5 diz: Assim morreu Moisés, servo do Senhor, naquela terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. O texto prossegue afirmando que o próprio Senhor o sepultou, e ninguém conhece o lugar de sua sepultura até hoje. Deuteronômio 34:6. Isso revela um cuidado singular de Deus para com seu servo, algo sem paralelo nas Escrituras. Ao ocultar o local da sepultura, o Senhor impediu que Moisés, ainda que fiel e grandemente usado, se tornasse objeto de veneração humana. Assim, a glória permaneceu exclusivamente em Deus, e não no homem, reforçando que até os maiores servos descansam sob a soberania divina e não devem ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor. Ainda assim, Moisés aparece com Elias na transfiguração. Mateus 17:1-3 diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro,
e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Marcos 9:4 afirma: E apareceram-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Lucas 9:30 e 31 declara: E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Isso revela que a morte não impediu Moisés de se manifestar por permissão divina. Deus não está limitado às condições humanas. As 2 testemunhas, segundo as Escrituras, são reais, enviadas por Deus, profetizam, operam sinais, são mortas, ressuscitam e sobem ao céu. A Bíblia não revela seus nomes, mas revela suas funções e autoridade. A possibilidade de Elias e Enoque é coerente, mas não declarada. Onde a Bíblia silencia, nós silenciamos. Onde a Bíblia fala, permanecemos firmes. Daniel 4:35 declara: E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: Que fazes? Deuteronômio 29:29 afirma: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Apocalipse 11:2 e 3 conecta o período da atuação das testemunhas ao tempo de aflição. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado aos gentios, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Daniel 9:27. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Daniel 12:7. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, todas estas coisas se cumprirão. Esses textos confirmam biblicamente que há um período determinado por Deus, sem autorização para marcar datas, apenas para discernir o tempo profético conforme revelado nas Escrituras. Apocalipse 11:8 identifica a grande cidade. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. João 19:17 a 20 relata a crucificação de Jesus, e Hebreus 13:12 afirma: E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Neemias 11:1. Os chefes do povo habitaram em Jerusalém. O resto do povo lançou sortes para tirar 1 de cada 10, para que habitassem na santa cidade de Jerusalém, ficando 9 partes nas outras cidades. Isaías 52:1. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Esses versículos deixam claramente definido pelas Escrituras que a cidade santa é Jerusalém.
sem margem para interpretações humanas. Isaías 1:10 mostra que o termo Sodoma é espiritual. Ouvi a palavra do Senhor, príncipes de Sodoma, escutai a lei do nosso Deus, povo de Gomorra. Zacarias 12:2 e 3, Zacarias 14:2 e Daniel 9:26 e 27 colocam Jerusalém no centro do cenário profético. Por fim, 2 Pedro 1:19 a 21 afirma: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Dessa forma, à luz das Escrituras, entende-se que o ministério das duas testemunhas ocorre no último período dos 3 anos e meio, quando a cidade santa já está sendo pisada, o domínio gentílico está estabelecido e o confronto espiritual atinge seu ponto máximo. A Bíblia não autoriza a afirmar além disso, nem revela detalhes que satisfaçam a curiosidade humana. Ela apenas declara o fato, o tempo e o propósito. Onde a Escritura fala com clareza, permanecemos firmes. Onde ela silencia, escolhemos o silêncio reverente, aguardando o cumprimento soberano de tudo o que está escrito. Se esse conteúdo falou com você, compartilhe. Adquira meus livros e seja edificado. Todos baseados exclusivamente na Palavra de Deus, estão disponíveis no link da descrição. Deus te abençoe.